Amém, graça e paz. Amém. Você pode sentar. Você sabia que todas as vezes que você vai ministrar para alguém, você também é ministrado, você será ministrado. Deus, ele tem um propósito claro sobre as nossas vidas. Quando nós nos encontramos feridos, nós vamos ferir outros, mas quando nós nos encontramos sarados, Ele vai nos usar na vida de próximos. Aleluia. Quando eu estava orando ali embaixo, Deus me falou sobre um banquete. E eu perguntei para Ele: o que significa, Senhor? Qual é o propósito desse banquete? E nesse banquete Ele me falou que o acesso seria livre, que nós teríamos um acesso livre nesse banquete. Só que nesse banquete nós iríamos encontrar conhecimento e sabedoria. E Ele me deu duas linhas, duas formas de nós encontrarmos conhecimento e sabedoria, da parte natural e da parte sobrenatural. Então eu tenho entendido que o que Ele tem trazido e talvez o que Ele vai manifestar nessa noite tem a ver com nós avaliarmos e entendermos de maneira natural, mas também de sobrenatural. Porque quando eu tento entender de uma forma apenas, eu não consigo compreender, ou seja, eu não consigo mergulhar, eu não consigo profundidade. E eu entendo que Deus nesses dias, Ele está nos levando a um nível de profundidade, a um nível de conhecimento. E nesse conhecimento, é um conhecimento que transforma, que cura, que liberta, que posiciona. E se nós formos ver, existem muitas pessoas que caminham até conhecendo a Cristo, mas escrava de coisas porque não conhece a essência da verdade, o puro conhecimento. E quando nós falamos do conhecimento, é muito simples. É muito simples. O que Jesus faria? O que Ele falaria? Quais seriam as decisões e escolhas de Cristo? E quando eu começo a entender isso, eu começo a acessar um reino, que eu faço parte desse reino. E esse reino me coloca no lugar de filho. E eu começo a entender algumas coisas. Uma vida confusa é uma vida de resultado zero. Uma vida sem compreensão é uma vida vazia. E muitas vezes eu quero exercer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, mas a minha falta de compreensão me limita a acessar esse lugar. Então eu tenho entendido em Deus que existem coisas que já estão prontas, mas nós precisamos acessar. Um filho, ele sempre vai ter liberdade na casa dos pais. É desse jeito que nós precisamos entender. E quando nós falamos casa, não tem a ver com estrutura, porque nós somos a casa do próprio Espírito do Senhor. Mas existem lugares de acesso que eu preciso ir. E quando eu buscava algo, Deus me deu uma ministração e me deu um tópico, um nome para essa ministração. E esse tópico dessa ministração me fez pensar muito nele e me levou a me posicionar em algumas áreas da minha vida. Então o que eu vou ministrar nessa noite, eu quero dizer para vocês que eu estou sendo tratado nisso. Eu estou sendo posicionado nisso. E eu queria convidar você para nós mergulharmos nesse lugar. Para nós não agirmos mais como aquele que consulta ou aquele que avalia, mas que nós venhamos entender como aquele que precisa viver e compreender aquilo que Deus está comunicando. Então, esse ambiente é um ambiente que nós vamos acessar como nesse banquete, mas tem a ver com o sobrenatural. Eu queria muito que você abrisse seu entendimento, abrisse o seu coração. E tudo aquilo que Deus nos levar a ministrar, eu queria que você trouxesse para a sua vida. Esse é o teu tempo. Essa palavra, ela é específica para mim e para você. Porque muitas vezes nós caímos em uma distração e entendemos a mensagem, mas acreditamos que essa mensagem seria para outra pessoa. E essa mensagem é para mim e para você neste dia e neste horário. O título dessa mensagem é: permaneça em Cristo e Ele te levará ao seu propósito. Todos aqui acabam se convertendo, tentam buscar em si qual é o meu propósito. A palavra propósito, ela não está mais só em meio aos cristãos, mas ela está em meio a muitas pessoas hoje que tentam entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Porque ninguém nasce por um acaso. Então, permaneça em Cristo e Ele te levará ao seu propósito. E como que é permanecer? É em meio às dúvidas, em meio às tribulações, em meio ao desistir, você se posiciona e permanece nele. Porque muitas vezes eu quero entender o meu propósito, e esse é um grande problema. Porque eu tenho entendido em Deus
que Ele não faz você entender. Primeiro você vai, e depois Ele faz você entender. Mas em tudo que eu fiz na minha vida, eu precisei sempre entender. Então quando eu entendia, eu conseguia executar. Mas existem tempos na nossa vida que tudo muda. O propósito nunca muda. O propósito sempre vai ser claro, mas as movimentações vão mudar. Então a forma que eu me movimento, a forma que eu compreendo, a forma que eu faço, a forma que eu entendo, talvez não tenha mais nada a ver com esse tempo. É como nós lemos a Bíblia e olharmos várias histórias que nos motivam, mas o que é para o meu tempo? O que é para o meu propósito? Então, eu precisei entender que, para poder entender qual é o meu propósito, eu precisava permanecer em Cristo. E permanecer tem a ver que eu preciso suportar, mesmo em tempos de desistência, em tempos de crises emocionais, em tempos que eu não me acho capaz, porque não tem nada a ver com a minha capacidade. Então Deus, Ele começa a destruir algumas coisas, a permitir que sejam destruídas algumas coisas dentro de nós, porque há uma construção nova. Então não tem mais nada a ver com a minha habilidade, tem a ver com a dele. Só que para eu viver a mentalidade, o entender dele, eu preciso caminhar e permanecer com ele. E se você puder, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo do 1 ao 14. E se você está tomando nota, tome nota, porque Deus vai falar muito com você nesse título. Permaneça em Cristo e Ele te levará ao seu propósito. É Ele que leva. Não são os treinamentos, não são os estudos, não são os conselhos, é Ele. É Ele. Amém? Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. E quando eu lia isso e eu meditava e buscava entender mais sobre a palavra, já no começo desse texto, Deus me deu uma forma de entender, me deu uma forma de compreender. E às vezes nós não entendemos isso. Um lugar de ensinamento e comunhão, ele pode se encerrar. Muitas vezes nós não entendemos, nós queremos ficar sempre nesse ambiente. Esse ambiente a qual Jesus ia com os seus discípulos, eu tenho certeza que era um lugar de ensinamento, era um lugar de comunhão, mas isso pode encerrar na nossa vida. E nós não conseguimos discernir isso. E ficamos e insistimos em ambientes, e a nossa insistência ou persistência precisa estar nele e não no ambiente. Então eu tenho aprendido que o lugar de ensinamento e comunhão, ele pode se encerrar, porque tem um propósito. É para que isso venha nos espalhar e expandir o que aprendemos e vivemos. Tudo aquilo que para nós faz mudança, transfere e transforma a nossa vida, nada disso é para parar em nós. Tudo aquilo que Deus tem nos levado a nos ensinar, a nos posicionar, aquilo vai se tornar alimento para alguém. Muitas vezes nós falamos, mas o que eu tenho para falar para alguém? O que eu poderia falar para uma pessoa? Às vezes apenas a sua história, a sua trajetória em Cristo. Apenas aquilo que você acha que é apenas aquilo que você acha que é pequeno, pode transformar uma história e uma vida. E seguindo o texto, ele diz o seguinte: tendo pois Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Quando pois lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes pois a pergunta: a quem buscais? E eles disseram a Jesus: o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixais ir estes.
para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Mal. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. No versículo 4, Jesus nos ensina que aquilo que precisamos passar, por mais doloroso que for, não devemos procrastinar. Precisamos nos posicionar e enfrentar. Esse é um tempo que nós precisamos entender o que Deus está movimentando para nós. E nós não podemos mais disfarçar, esconder, deixar para amanhã. Existem coisas que nós precisamos nos posicionar, como Cristo fez. Ele sabia que era necessário aquilo que ele precisava fazer. Ele sabia que era necessário ele se entregar naquele tempo, naquela hora. Ele se preparou para isso. E ele mesmo se posicionou. Então, em meio a lutas, em meio a adversidades que passamos, muitas vezes é necessário. E nós não podemos de forma nenhuma deixar para trás. O versículo 10, Pedro decide usar armas humanas num processo que precisava acontecer para a conclusão do propósito. Então começamos a entrar na nossa vida. Os processos que Deus tem permitido acontecer na nossa vida. Quais são os tipos de armas que nós estamos buscando? Armas humanas ou armas espirituais? Porque existem guerras naturais, mas existem guerras sobrenaturais. E quais são os tipos de armas que nós estamos buscando? E existia algo aqui que precisava acontecer. Mas o que Pedro tentou fazer era segurar ou limitar a conclusão do propósito. As armas mais poderosas é discernir em espírito, buscando em Deus a compreensão. Quando nós temos em meio a uma tribulação, uma situação a ser resolvida, a arma mais poderosa que eu tenho entendido nesses dias é exatamente isso: discernir em espírito, buscando Deus a compreensão. Aí nós falamos e pensamos sobre isso e também concordamos, sim ou não? Nós não concordamos, mas é fácil. Imagine ou tente lembrar de alguma situação que você ficou irado, que você talvez se exaltou, ou que você de repente quase que perdeu o controle. É fácil você sair dessa humanidade que está gritando com você, desse instinto que está tentando posicionar você e acessar um lugar de paz, de compreensão e de busca ao Senhor. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso me submeter a Ele. Porque se eu tentar ir pelo que eu sinto, eu não consigo. E o meu sentir, ele se torna enganoso todos os dias. O meu sentir, ele pode ser um engano. Então eu não posso caminhar e decidir por aquilo que eu sinto. Eu preciso caminhar e decidir por aquilo que já é um propósito claro para a minha vida. Então a arma mais poderosa é discernir em espírito, buscando em Deus a compreensão. Lá está a compreensão, porque tudo aquilo que eu entendo, eu venço. Existem áreas das nossas vidas que nós não vencemos porque ainda não entendemos. Mas quando eu consigo essa compreensão, que eu acesso esse lugar espiritual, que é um nível de sabedoria muito maior do que esse nível raso de sabedoria humana, eu consigo entender. E eu me liberto, eu me torno sábio, eu tenho decisões precisas, escolhas assertivas. Então a melhor arma que eu possa escolher para esses dias é me submeter e discernir em espírito. Nossa alma traz ações humanas e nosso espírito busca ações sobrenaturais. Perceba que há um grito da nossa alma e há um grito do nosso espírito. E a nossa alma, ela é insaciável, então ela sempre vai buscar uma forma de resolver de maneira humana. Mas se nós conseguirmos parar e ouvir a voz do Espírito
e buscarem em espírito, você vai perceber que as nossas decisões e escolhas vão ser totalmente diferentes do que a alma nos deu como solução. Então, se eu estou extremamente desequilibrado, talvez eu pergunto para mim mesmo: e se fosse Jesus, o que ele decidiria? Qual seria a escolha que Cristo teria nessa situação? Então eu começo a acessar esse lugar, eu começo a estar envolvido. A nossa alma, ela sempre vai trazer um propósito, resolver de maneira humana, e o nosso espírito sempre vai buscar de maneira sobrenatural. E o que permitimos alimentar nossa mente nos governa. Vivemos em um mundo de influência, um mundo que há uma influência muito grande entre modas, ações, costumes, hábitos, mas o que mais me influencia é aquilo que eu permito me influenciar. Então, o que permitimos alimentar nossa mente é o que me governa. Então chega tempos na nossa vida que nós precisamos avaliar o que está na nossa mente. Quais são os nossos pensamentos? O que realmente eu tenho alimentado? Porque quando nós nos alimentamos de uma verdade, nós brigamos por ela. Quando nós temos algo que acreditamos que aquilo é verdade, nós vamos até o fim. Só que muitas vezes é uma mentira. É uma mentira que trouxe para mim como verdade. E para que eu possa discernir o que é certo e o que é errado, eu preciso ir na raiz daquilo. A informação precisa ser precisa. Então a pergunta é: o que está nos alimentando nesses dias? Porque exatamente aquilo que eu me alimento é o que vai governar. Eu era uma pessoa extremamente irritada. Extremamente irritada. Ah, então você mudou? Eu estou no processo. Todos os dias algo morre em mim. Todos os dias. Só que eu precisava entender que aquela ira existia um alimento para ela, uma justiça que eu tomei como minha e que eu não poderia sustentá-la. Então existem ações na nossa vida que nós tomamos posse como juiz de algumas ocasiões, e eu preciso entender que o juiz é um só, Cristo Jesus. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ter mais paz e algo de mim começa a morrer. Então, a vida cristã é uma vida de morte contínua, porque nós estamos em um ambiente extremamente pecaminoso, mas nós fizemos parte de um reino que há santidade, um reino que há provisão, um reino que há transformação. Então, para isso, eu preciso cuidar com as coisas que eu me alimento. Quando estamos caminhando para o propósito, até os traidores cooperam. Isso já aconteceu com você? Quando você está acessando algo que você entende que é o propósito da sua vida, você percebe que até os traidores vão cooperar. Só que conforme está o meu coração e conforme está a forma que me governa, talvez os traidores estão cooperando para que eu possa acessar o propósito, mas eu paro e me iro com eles e fico em uma situação que eu não deveria parar, mas eu paro aqui. Eu deveria avançar. Existem rodas de conversas que eu não faço mais parte. Existem discussões que eu não entro mais. Existem tipos de amizade que eu não consigo mais caminhar. E isso não tem nada a ver que eu sou o melhor. Não, eu posso até ser o pior. Mas para o lugar que eu estou indo, existem bagagens, conselhos, pessoas, hábitos e costumes que não vão entrar nesse lugar que eu quero estar. Então a nossa vida tem a ver com deixar, a nossa vida não tem a ver com ganhar. Isso muda, reseta algumas coisas, mas não quer dizer que você vai ter uma boa vida. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com coisas, tem a ver com você. Então quando nós estamos caminhando para o propósito, saiba que até os traidores cooperam para que você acesse esse lugar. O propósito não tem a ver para onde vamos, mas tem a ver para quem vamos. Nós somos treinados desde pequeno para aonde vamos. Nós queremos construir algo, entender, criar na nossa mente uma forma que nós venhamos ter compreensão, mas não tem a ver mais com o lugar, tem a ver com quem nós vamos e para quem estamos indo e por que estamos indo. Então, o propósito ele não pode mais ter a ver isso com para onde.
E talvez para quem não entende o amplo espiritual, tudo aquilo que eu estou falando é uma desordem no seu entendimento. Não há compreensão. É por isso que nós precisamos acessar esse lugar de sabedoria natural e também esse lugar de sabedoria sobrenatural. Porque não tem mais a ver para onde vamos, mas tem a ver para quem nós vamos. E isso muda tudo. Quando eu decido caminhar com Jesus, mesmo passando por tribulações, comunico a Deus. Quando eu decido caminhar com Cristo, mesmo com tribulações, mesmo com mau humor, mesmo com aquilo que você está pensando agora, do jeito que você é, da forma que você é, mesmo desse jeito, mas você decidiu caminhar com Ele, nós comunicamos a Deus. Talvez você não saiba, mas alguma pessoa que talvez você só parou no trânsito e permitiu que ela passasse na faixa, e talvez você olhou para ela, aquilo comunicou Deus. Nós não sabemos como Deus se manifesta. O que nós precisamos fazer é dizer: Senhor, estou aqui, faça do teu jeito. Então saiba que quando decidimos caminhar com Cristo, estamos gerando frutos diariamente. É uma escolha, eu escolho e Ele comunica através de nós mesmos. Pessoas são curadas em meio desta jornada. Eu lembro que muitas vezes nós passando diversas dificuldades com empresa, com situações, e algumas pessoas me chamavam: tem como você vir aqui orar por mim? Tem como você orar por essa pessoa? E isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. E em meio a essa jornada de tribulações, Deus me levava em alguns ambientes e eu orava e Ele curava. E isso que eu falo não tem a ver comigo, tem a ver com nós. Nós. Não importa como você está, não importa o que você sente, o que importa é que o propósito de Deus vai e está se cumprindo em nossas vidas. Aleluia. E a forma que você caminha, do jeito que você está, porque muitas vezes eu acabo dizendo: Deus não me quer assim, Ele quer você do jeito que Ele encontrou você. Mas Ele vai transformar você, vai morrer coisas em você. Não me disseram isso, pastor, quando eu me converti. Mas eu entendi que não é apenas uma vida nova, mas é uma morte contínua. Então, em mesmo essa caminhada, pessoas são curadas em meio à jornada. E eu não sei você, mas eu me alegro quando de alguma forma eu consigo fazer bem, ou ser uma ferramenta do Senhor para fazer bem a outra pessoa. Eu não sei você, mas eu fico motivado. Muitas vezes nós íamos em alguns ambientes e orávamos por pessoas, por aquilo que elas precisavam, e eu também precisava, e eu via Deus fazendo, e Deus logo em seguida não deu o que eu precisava, mas no meu coração naquele momento estava o que Deus poderia suprir aquilo que a pessoa precisava. Aleluia. E eu ficava feliz com aquilo. Quantas vezes eu fui em casa de recuperação orar por pessoas, abraçar homens que decidiram tirar sua vida, escutar deles histórias, e muitas vezes quem estava louco para desistir era eu mesmo. Só que aquilo me enche. Isso é muito de Deus. Você se acha vazio e está certo porque não tem nada a ver contigo, mas quando você começa a fazer, parece que uma alegria começa a queimar dentro de você, uma esperança é ativada e você se sente feliz de novo. E quando a sua alma começa a querer olhar para ver os motivos por que você está feliz, a sua alma não encontra nada. Você está mergulhando comigo nesse lugar? Aleluia. Essa é a vida cristã, irmãos. Mas eu nunca mais quero voltar para o mundo. Se você tem dúvida disso, dá uma espiadinha no mundo. Olha o mundo como se comporta, como comunica, como se veste, como faz as suas coisas. Eu não quero mais esse mundo. E eu peço para todos os dias Deus me converter. Todos os dias. Quando nós nos achamos o Superman e as mulheres, a Mulher Maravilha, cuide você que está em pé. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Quando os discípulos caminhavam com Jesus, conheciam uns aos outros, criavam intimidade e viam seus pecados. Mas
quando tinham tempo com Jesus, não viam pecado nele, mas ele, por sua santidade, nos mostra os nossos. Há uma grande diferença de nós andarmos no mundo e andarmos em Cristo. No mundo as pessoas apontam e falam: aquele cara fez isso, aquele outro fez isso. Mas quando caminhamos com Cristo e temos intimidade com Ele, Ele nos apresenta um negócio chamado espelho. E você não pode. Você até vai querer ver, a sua alma ela quer ver. Mas para que você seja transformado, você precisa parar de ver os defeitos dos outros. E através da santidade de Cristo, você olha para você: o que eu posso melhorar? O que eu devo melhorar? O que eu preciso me converter? O que eu preciso ser transformado? Porque os discípulos, quando andavam um com os outros, eles viam os seus defeitos, as suas mazelas, os seus pecados. Mas quando eles tinham um tempo a sós com Cristo, nada disso tinha. Ele é santo, nada disso. Então, conforme eles tinham mais intimidade com Cristo, mais Cristo revela os seus pontos a serem melhorados. E você vai perceber que a nossa caminhada cristã, quanto mais você vai caminhando com Cristo, parece que você está cada vez mais desviado. Parece que há algo dentro de você que diz: meu Deus, eu estou tão longe. E se isso está acontecendo, é porque você está no processo de conversão. Porque quando isso parar e você se achar santo, você já está desviado do Senhor por muito tempo. Nesse mundo sempre haverá tentações. Nesse mundo Ele não vai desistir de mim e de você. Mas qual a resposta que nós estamos dando para esse mundo? Então, os discípulos, eu imagino que passavam o dia junto e uma discussão um com o outro. E aí daqui a pouco, poxa, o Pedrão aí é difícil. E havia uma discussão porque a intimidade, eles se conhecem. Se nós formos andar junto, pastor, você vai conhecer minhas intimidades, os meus defeitos, os meus pontos a melhorar. Mas eu entendi que nós precisamos ser luz na vida dos outros e não mais acusador. Aleluia. Aquele que acusa, ele tem um nome, você conhece o nome dele. Mas aquele que traz luz, vem sobre nós um nível de sabedoria, palavras sábias e uma conduta de direcionar e transformar pessoas. Então isso tudo muda. Quando eu decido andar com alguém, mas eu espero que aquele alguém seja extremamente santo, eu estou colocando toda a minha expectativa no homem e eu mesmo já começo a pecar. E quando toda a minha expectativa está no homem ou naquilo que eu acho que ele é santo, eu serei frustrado. E sabe o que acontece? A fé começa a diminuir dentro de mim. Eu começo a trocar Deus por pessoas, Senhor por ambientes. Então eu preciso caminhar com Cristo, sim, porque Ele vai mostrar para mim tudo aquilo que eu preciso me converter e melhorar. Mas eu preciso andar com meu irmão, e se ele me der a oportunidade, eu vou amar ele e vou trazer luz naquilo que ele não tem entendimento, porque muitas vezes nós pecamos por não ter entendimento. Às vezes nós pecamos por algo que foi plantado em nós como certo. E muitas vezes é preciso que venha a verdade, para que a própria verdade venha nos libertar. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais incomodados ficamos com a nossa forma de viver. Isso é conversão. Jesus nos ensina que bênção e maldição não podem ser avaliadas pelo que vimos. Nem tudo que você vê pode ser bênção, e nem tudo que você vê pode ser maldição. E como saber isso? Porque muitas vezes ganhar algo pode ser uma bênção, mas o que vai gerar aquilo que eu ganhei? Onde vai me levar aquilo que eu ganhei? O que vai me edificar aquilo que eu ganhei? Então Jesus, ele é bem claro nisso, e ele nos ensina que bênção e maldição não podem ser avaliadas pelo que vimos. Devemos avaliar pela fonte e a causa que ela está gerando. Tudo tem a ver com a fonte e a causa que ela está gerando. O mundo fala de um presente grego. Alguém já ouviu falar disso? Uma vez eu ganhei um carro. Era um carro muito ruim,
não funcionava e não tinha documento. E eu tentei entender, o que é isso? É bênção ou é maldição? E era uma areia. Era uma areia. Mas eu precisei entender, então, essa palavra aqui eu já vivi. Porque se eu olhasse com os olhos naturais, mano, eu não quero. E talvez essa mensagem nós estamos gravando e o pastor Rogério vai ver essa mensagem. Se eu olhasse olho com os olhos naturais, eu ia dizer, meu irmão, eu te amo, mas eu não quero, não tem documento, é ruim, o motor está ruim, tem nada para fazer e é uma areia. Eu não quero, mas eu fui buscar em Deus. Eu fui entender em espírito o que significava. Porque quando ele veio falar comigo, ele falou o seguinte: esse carro eu ganhei de alguém, está lá na minha garagem parado, documento atrasado, motor ruim e coisa para fazer. Mas eu fui orar a Deus e perguntei, Deus, o que eu faço com isso? Deus disse assim: não porque ele precisa, mas porque ele merece. E aí eu entrei numa crise mais profunda ainda. Por que eu mereço esse tipo de presente? E Deus começou a me entender. Eu comecei a entender a Deus. Tinha um orgulho dentro de mim que precisava ser arrancado. Tinha soberba ainda dentro de mim. Tinha as minhas escolhas que precisavam ser entregues àquele que escolhe correto para as nossas vidas. Tinha a minha amplitude visual, natural, que precisava ser desfeita e acessar a minha amplitude visual e espiritual. Então foi muito tremendo. E aí quando eu entendi, eu disse amém. E aí como é que fizemos? Vá lá e pega. Eu fui lá, botei uma bateria e saí com o volante assim, e a traseira para um lado e a dianteira. E esse carro me incomodou tanto. E aí eu troquei com o rapaz na prestação de um serviço, ele também não fez. Glória a Deus, aleluia. Mas eu fui olhar a fonte disso, irmãos. A fonte era boa. O pastor Rogério é um homem de Deus, Deus usou ele, não só nessa vez, usou muitas vezes. Então, quando eu vou avaliar se é bênção ou maldição, eu preciso buscar o Senhor e olhar a fonte. Porque se eu não olhasse a fonte, eu ia dizer, obrigado, passa para outro. Mas eu decidi olhar a fonte. Então eu me submeti à fonte para compreender, entender aquilo que Deus estava tentando comunicar comigo. Então o carro não tinha nada a ver com ele, tinha a ver comigo. O carro ruim que Deus estava mostrando era eu. Eu era essa maré. Eu era esses problemas. E Deus estava apenas me mostrando aquilo que eu precisava consertar na minha vida. E eu não estava entendendo. E o carro era feio, irmãos. Documento enrolado. Mas foi bênção na minha vida. Foi bênção porque me levou a pensar, me levou a entender. Então, eu preciso avaliar pela fonte e a causa que ela está gerando. Eu estou falando pauseadamente porque eu creio que o Espírito do Senhor está trazendo revelação e entendimento e compreensão em áreas da sua vida. Amém. Amém. Geralmente eu não gosto mas não é como eu gosto. Geralmente eu não faço, mas não é mais quando eu faço. Eu sempre falo, Senhor, quando o Senhor me der a oportunidade de comunicar o Senhor, aquieta eu e só fale o Senhor. Eu nem lembrava mais desse carro. Então Deus está falando conosco. Talvez aquela maldição que você acha que recebeu seja apenas um reflexo daquilo que você está sendo. É forte, né, irmão? Mas viver com Cristo é isso. Se nós não formos confrontados, nós vamos ser aliviados pelas tentações do mundo. Porque o mundo, ele te traz todas as formas para te trazer alívios. Mas Jesus é reto, é verdadeiro, porque nele há amor, nele há compreensão. Todo o propósito que Deus nos confia é específico. Tudo aquilo que você, de repente você pensa assim, eu não tenho um propósito claro. É porque você não entendeu, mas para Deus é claro. Eu não tenho propósito, é claro que você tem, senão você não existiria.
E todo o propósito de Deus que Ele nos confia é específico. Talvez você vai falar com moradores de rua e vai ser isso. E Deus vai te dar autoridade ali. Talvez você vai ser um empresário, uma empresária muito bem sucedida, para que você possa comunicar Deus às pessoas. Talvez você vai ter uma rede de franquias de corte de cabelo. Eu não sei, mas você tem buscado saber nele? É específico, porque pessoas são diferentes. O propósito, ele pode até ser parecido, mas quando você avalia ele, você vai ver que cada um tem um propósito e uma causa diferente. A causa que eu falo é a movimentação, porque o fim é Cristo, tudo é nele. Então, todo o propósito que eu e você carregamos, ele é específico. E quando se aproxima da sua conclusão, terá 3 tipos de pessoas perto de você. Eu oro todos os dias: Senhor, eu preciso entender. Daí eu entendo que eu não tenho que entender nada, eu só tenho que fazer. As nossas orações começam a ficar confusas, não é, irmão? Tá, Senhor, então me fala aí o que eu tenho que orar. Gente, nós somos gente. Muitas vezes nós queremos nos mascarar para nós mesmos. Nós somos gente. Senão Deus tinha feito cada um de nós anjos. Nós somos gente. Nós precisamos entender isso, porque às vezes eu quero ser tão anjo que eu nem entendo mais que eu sou filho. E aí eu me torno um religioso. Religioso só afasta as pessoas de Cristo. Religioso coloca fardos e pesos que Cristo diz que alivia. Então, quando se aproxima da sua conclusão, terá 3 tipos de pessoas perto de você. Então, pense comigo. Talvez isso que eu vou falar vai fazer sentido para você. Quando você está chegando mais perto do alvo, da conclusão, do propósito que Deus tem para você, talvez os sinais sejam essas 3 pessoas que Deus vai levantar. E as que vão, os 3 tipos de pessoas: as que vão apoiar você, que vão te negar, e as que vão desacreditar do seu propósito. Irmãos, quando eu comecei a escrever essa ministração e Deus começou a falar, e aí eu ministro para mim de novo, eu ministro para a Giovana, eu ministro para o meu gato em casa, eu ministro para o meu cachorro, eu ministro para Cristo, e eu começo a entender que eu estou chegando, porque essas 3 pessoas já chegaram perto de mim. Talvez você ainda não entendeu, mas você já está vivendo o início do propósito, e é claro na sua vida. Então preste atenção se tem essas 3 qualificações de pessoas: as que vão apoiar você, a que vai te negar, e as que vão desacreditar do seu propósito. A pergunta é: eu paro ou eu avanço? Uma vez eu escutei o pastor Luiz Hermínio, que ele foi chamado para uma conversa, e os caras falaram: você não tem jeito. E quando ele falava isso, eu chorava do outro lado, porque eu também já ouvi isso. Você não tem jeito, você não fala do jeito, você. Mas hoje eu entendo que não é do jeito desses homens, é do jeito do Senhor. O propósito é específico. E há 3 tipos de pessoas que Deus vai me dar como sinal: as que vão me apoiar, as que vão me negar, e as que vão desacreditar do meu propósito. E o que me tranquiliza é saber que o propósito de Deus em nós tem a ver com mudanças. Então, quando começa a ficar claro o propósito de Deus na minha vida, é porque muitas coisas começam a mudar. E eu pergunto a você: você tem vivido muitas mudanças nos últimos anos? Será que não está claro para nós, irmãos, que já estamos vivendo esse propósito de Deus? Só que talvez estamos vivendo, mas não estamos dando a resposta que Deus espera. E o que é a resposta, pastor? É vidas, é pessoas. Não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Amém. E isso é o mais louco, porque o ser humano, ele nasce para conquistar, e está certo isso, mas ele conquista para se aposentar e ter algo para ele. E em Cristo nós somos transformados para transformar. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então o que me tranquiliza é saber que o propósito de Deus tem a ver com mudanças de lugar, sentimento, comportamento, pessoas, e assim vai. Deus já me tirou de lugares. Uma vez Deus me levou para Manaus. Eu não conhecia aquela terra,
eu conhecia um homem e fomos começar um negócio lá e o homem ficou doente e sumiu. E eu não conhecia Cristo, eu achava que conhecia. Então, para as coisas naturais, era extremamente louco o que estava acontecendo. Então eu posso dizer que lá eu perdi meu casamento. Não, eu já estava perdido com o meu casamento. Eu posso culpar que lá eu me perdi em todas as coisas erradas. Não, eu já estava perdido aqui. Mas Deus me levou para aquele lugar, uma terra estranha, onde eu não tinha ninguém, onde eu fiquei só. E lá eu me converti. Então isso tem a ver com propósito. Talvez Deus tirou você de algum lugar e trouxe para outro e leva para outro. E eu não estou entendendo, mas não entenda não, só viva um dia após o outro. Aleluia. Porque existem lugares que Deus vai colocando você e você vai sendo capacitado para que conclua a vontade dele. A conclusão é eu viver o propósito que Deus me confiou. É só isso que eu preciso entender. Para acessar o propósito é preciso caminhar para a cruz e permitir Jesus governar a minha vida. Então todos os dias para onde eu caminho? Eu caminho para a cruz. Então se eu tinha um pensamento, eu vou me aposentar aos 40 anos, pastor, eu falava, já passou faz tempo. Não, 40 anos eu vou parar de trabalhar. Essa era a minha ideia. Mas a ideia dele, pelo que ele tem falado nesses últimos tempos, eu comecei um novo trabalho. E nele eu vou me aposentar trabalhando. Glória a Deus. Então, para acessar o propósito, eu preciso caminhar para a cruz e permitir Jesus governar a minha vida. E como que Jesus governa a minha vida, irmãos? Como quando Ele toma conta dos meus sentimentos. Quando a minha razão não é mais minha, mas é a dele. Quando alguém corrige você e você busca a felicidade em Cristo, não no seu ego, não nos seus atos, não na sua verdade. Então ali eu permito Ele, eu dou a gestão da minha vida a Ele e começo a caminhar na cruz. E na cruz decidi morrer para que tudo que tinha como certo e viver o verdadeiro sentido da vida que há em Cristo. E nele não há ritual algum para abençoar ou curar alguém. Quando eu decido caminhar para a cruz, quando eu decido morrer, eu entendo que em Cristo não há ritual, não há crença distorcida, não há sacrifício nenhum que você consiga fazer a não ser se entregar a Ele. É o único sacrifício que Ele pede para nós todos os dias. Confie, descanse. E o descanso não é ausência de trabalho, descanso é confiar. E é claro que eu preciso fazer aquilo que é de minha responsabilidade. Mas, e na cruz eu preciso decidir morrer. E tudo aquilo que quando eu decido morrer, tudo aquilo que eu tinha como verdade fica para trás. E o melhor de Cristo, não há ritual nenhum. Como que Ele curava as pessoas? Não tinha ritual, irmãos. Seja curado, seja livre, seja transformado. Essa simplicidade é algo que nós precisamos adotar, porque Ele é o modelo. Ele é a base. Tudo que eu fujo do modelo de Cristo, eu me torno um religioso. E eu entro em rituais. E em Cristo não há nenhum tipo de ritual. Há a verdade, a simplicidade. Aleluia. Quando entrego e me arrependo quando a entrega e arrependimento todos os dias, morrem meus desejos pecaminosos. Morre o engano, o vazio, o medo e os traumas. Então, quando a entrega e arrependimento todos os dias, é todos os dias, entrega e arrependimento, entrega e arrependimento. E quando eu faço isso diariamente, isso se torna uma rotina, se torna normal já para mim, mas eu preciso fazer todos os dias. Então presta atenção, que os seus desejos pecaminosos começam a morrer, aquele engano que você tem dentro da sua vida começa a morrer, o vazio começa a ser preenchido, o medo é arrancado e os traumas somem da sua mente. Só há uma forma de ser curado dessa forma, dentro dessas áreas, quando eu me entrego e me arrependo todos os dias. Eu então ressuscito com Cristo e não estou mais só. Eu sempre, quando você não entende quem você é, e quando você não passa pela cruz para você morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, sempre há um vazio dentro de você. Você precisa renunciar a esse vazio. Esse vazio está naquele que não conhece a Cristo.
Eu não posso mais me converter a Cristo, ir para a cruz, morrer, ressuscitar com Ele e ainda ter esse sentimento ou alimentar esse sentimento na minha alma e na minha mente que Ele existe. Não há mais vazio, eu não estou só. Eu posso me sentir só, eu posso estar me sentindo só, mas eu não sou só verdadeiramente. E isso começa a fazer a diferença, gerando dentro de mim e a partir de mim esperança, palavras de vida. Quando você começa a viver essa conversão, você vai perceber que começa a gerar dentro de você esperança. Você se alegra pelo amanhã, você se alegra pelo hoje, mas a sua alma começa a gritar, tá, dá uma olhadinha, o que tu tem aí para se alegrar? Aí você olha, a alma faz você olhar, não tem nada natural. É uma conversão de expectativa. Nós precisamos converter as nossas expectativas. Não é um carro que eu dirijo, mas é o reino que eu sirvo. Aleluia. Não é a casa que eu moro, mas o reino que eu vou estar. Glória a Deus. Isso é muito louco, mas é isso, é louco. Uma vez o cara falou para mim, cara, esses crentes são tudo loucos. Eu disse, você está certo, meu irmão. Porque para as coisas do mundo, meu irmão, para a sabedoria do mundo, não vai ter compreensão das coisas do céu. Eu não consigo de jeito nenhum. Então, gerando dentro de mim, a partir de mim, esperança e palavras de vida. Sabe, muitas vezes você vem de uma geração, de uma família que pune outras pessoas falando algumas palavras ruins. Isso precisa ser arrancado, você precisa se arrepender se você pronuncia. E aquele que pronunciou essas palavras, que pode ser palavras de morte, palavras que feriram você, você precisa liberar perdão. Porque quando você começa a caminhar com Cristo, você tem palavras de vida, esperança. Mas eu não sinto, mas quem diz que você precisa ser conduzido pelo seu sentimento? Muda tudo quando eu não permito mais o meu sentimento me governar. E é muito difícil isso. Eu nunca ouvi falar, tanto como os dias de hoje, pessoas tomando remédio, psicólogos, psiquiatras, depressão. Estamos vivendo esse tempo. Esse tempo. E eu não condeno essa busca. Não, eu não condeno. Mas eu preciso buscar mais de Deus para que eu possa ser livre, porque tem um propósito. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu preciso viver, não apenas crer, mas viver. Então é acessos, é eu ir. E Mateus 8:23 diz que, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiam. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiam. Preste atenção, podemos ser convidados ou decidir segui-lo, para estar no mesmo barco, no mesmo reino. Ah, pastor, isso aqui tem a ver com início de conversão. Não, irmão. Isso tem a ver com continuidade da conversão. Essa palavra, essa direção, ela pode ser para continuidade, para continuarmos nesse processo de conversão. Podemos ser convidados ou decidir segui-lo, para estar no mesmo barco ou no mesmo reino. Então, ou eu decido, ou sou convidado. Quando estamos no mesmo barco que Jesus, Ele permite o próprio barco nos dar novas experiências para sermos transformados. Quando você decide estar nesse barco com Cristo, buscando um pensamento só, buscando uma cultura só, buscando uma forma só de ser, você já está nesse barco. O próprio Jesus, Ele permite você viver novas experiências, que você pode dar vários nomes para essa experiência. Deserto, tribulação, medo, mas é Ele que permite, para que nós venhamos ser transformados. Se você já navegou alguma vez, eu tinha uma embarcação, e o mar ele muda, o mar está manso e daqui a pouco ele muda. E as vezes que eu mais aprendi a navegar, não foi quando eu fiz a minha habilitação, foi quando eu peguei um mar grosso, as ondas altas, quicar a onda, e eu não sei se eu vou para boreste ou bombordo, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, ou eu choro, ou eu me desespero. Um dia eu estava com a minha família navegando e as ondas não eram tão grandes, mas a impressão era que elas eram gigantes. Eu fiquei desesperado. E quando você está com a mão no timão, o timão é a direção, o volante.
você é a única pessoa que precisa estar consciente. Se você estiver desesperado, todos os tripulantes estarão desesperados. E eu deixei todo mundo desesperado. Só que existem momentos que Cristo está no timão. Existem momentos que Ele senta na polpa e diz: toca o barco, meu filho. Toca o barco, minha filha. E isso tudo muda porque quando eu estou tocando o barco, a direção está comigo. Mas a minha mente, o meu espírito e o meu coração está nele. Então a própria direção do Espírito Santo me leva em mares calmos. E em mares difíceis, Ele mesmo me dá estratégia. Então eu preciso entender que quando estamos no mesmo barco que Jesus, Ele mesmo permite. O barco nos dá novas experiências para sermos transformados. Só que muitas vezes, quando começamos a viver essa experiência, talvez você venha ficar como eu fiquei aquele dia. Eu não sabia se eu dizia para todo mundo se jogar no mar ou eu resolvia o problema. Mas a pergunta é: como que você faz? Ou como que você fará? Ou como